programa Uma nova voz. Uma Nova História. Uma nova história. A gente testou, mas vai ser assim mesmo. Vai, lógico que é que, gente. Meus amores, começa aqui agora com você o mais novo programa aqui da Connect TV Brasil. Não, é um programa, é um podcast. É um podcast, né? Não é um programa, é um podcast. Ele desapegou ainda, gente. Vamos perdoar. Mas que a gente tá meio apegado ainda no antigo programa, né, Bela? Sim, Mas é isso, meus amores. Começa agora o seu novo podcast aqui da Connect TV Brasil. E vai ser um programa, gente, que eu tenho certeza que é um podcast. Que vocês vão gostar demais. A gente vai trazer muitas pessoas polêmicas, histórias muito interessantes, né, Bela? Exatamente. A gente não vai trazer somente artista, que nem era no outro programa, né? Agora a gente vai começar a trazer umas histórias legais, uma pessoa que tem uma bagagem de estilo de vida, né? enfim, umas coisas que agrega, né? Na verdade, eu cansei de falar de cantores, escutar música, eu não quero mais isso. Eu quero. Vamos ver de polêmica aqui agora. Botar o pau pra comer, como diz por aí, né? Pau pra quebrar. O pau pra quebrar. Mas o nosso convidado de hoje, Vilela, vou te falar pra você. É polêmico aí? É polêmico. Não, antes disso eu quero falar que a direção do programa, do nosso podcast, ainda continua com o nosso querido Patrick. Tá, Patrick? Seja bem-vindo com a gente também nesse novo projeto nosso. Estaremos juntos aqui. E o nosso convidado de hoje, ele é muito polêmico, gente. Não, eu vou te falar pra você. E ele é uma pessoa nova, você tá com quantos anos? 32. 32 anos. E olha, é muita história. Vamos falar sobre drogas, prostituição. Adoro falar essa palavra. Cadeia, seria cadeia, né? Cadeia. Tráfico. Igreja evangélica específico hoje. Vamos falar sobre paternidade, vamos falar sobre casamento. Gente, o negócio tá pesado aqui hoje. Não nessa ordem que a gente disse, né? A história vai fluir, vai fluir. Ele vai estar aqui para contar pra gente. Nosso convidado de hoje, então quem é, Vilela? É o Jonathan de Paula. Seja aqui. Ele falou de Paula no começo e eu tô achando que não sou eu. Não, é verdade, é de Paula mesmo. É de Paula. É que lembra o netinho de Paula, mais ou menos, alguma coisa assim. Jonathan, seja bem-vindo, querido. Gente, obrigado, viu? Boa noite a todos. Eu tô muito feliz. Pra mim tá sendo uma experiência incrível estar aqui. E eu prometo que eu tô com liberdade pra responder o que quiser. A gente pode falar o que a gente quiser e perguntar o que quiser. Pode falar o que quiser e eu sem medo vou responder. Porque olha, gente, pra quem ainda não sabe, ele é meu amigo de adolescência. Verdade. Então, a gente passou alguns anos juntos na adolescência, então eu conheço. Se ele estiver mentindo, eu vou saber falar a verdade aqui hoje, hein, Jonathan? Com certeza. Não pode mentir aqui hoje, entendeu? Com certeza. É a hora da verdade, tá? Pode falar. Isso com muita polêmica. Com muita polêmica. Não, se tiver polêmica também, a gente perde a audiência. Mas polêmica sim, uma polêmica boa. Não é a polêmica, assim, de falar mal de outra pessoa e... Não, às vezes eu vou falar mal de outra pessoa, sim. Eu sabia. Tá? Mas é isso, Jonathan. Por onde a gente pode começar? Pela infância? Pode ser. Pode ser pela infância. Pode Você ser. é de São João da Boa Vista mesmo, Sou de né? São João da Boa Vista, nascido aqui, anos. tô com 32 anos. Conta pra gente como foi a tua infância. Então, foi bem assim, né? Eu sou o terceiro filho, né? Somos em 3. Eu sou o caçula. E, tipo assim, eu sempre fui mimado pela minha mãe. Entendeu? Então, a primeira pessoa que eu tenho, assim, gratidão é pela minha mãe, né? Que seria minha musa inspiradora. E eu devo a ela tudo, né? Embora eu tenha dado muito, assim, dor de cabeça, um pouco de trabalho. Mas é bom frisar que hoje você dá orgulho. Mas, né? graças a Deus, hoje ela consegue olhar pra mim e consegue sorrir, né? E ver que realmente eu me tornei uma pessoa de bem. Entendeu? Então, foi criado, assim, bem humilde, sabe? Minha mãe me deu uma criação muito boa. Embora eu tenha sido criado em um lugar a qual o ambiente favorecia eu ter uma vida totalmente distorcida, mas mesmo assim a minha mãe sempre batalhadora, ela com meu pai, trabalharam na roça, criaram a gente trabalhando na roça, apanhando café, algodão. E foi uma infância boa. Seus pais são casados? Meus pais são casados, faz mais de 40 anos. Legal. E é o primeiro casamento deles, né? Porque hoje em dia é raro você ver pessoas no primeiro casamento. Então eles estão juntos, sim, sabe? São pessoas maravilhosas. É Santo Antônio o bairro que você mora, né, Jorge? Isso. Eu nasci no Santo Antônio. Nossa, O apelido é Morro da Formiga. Morro da Formiga. Morro da Formiga, né? Olha, Isso. então você conhece minha família, né? Minha família, a Dona Zilar, que vivia no Santo Antônio ali. Ah, sim. Minha Cheguei avó, a conhecer. Meus pais, né? Ele vivia na igreja de Santo Antônio ali. Então, Cheguei a conhecer. Nasci no Santo Antônio também. Você nasceu lá também? Nasci lá. Morei muitos anos no Santo Antônio. De lá a gente mudou para o DR na época. Né? Porque a minha avó, a minha família toda mora ainda no Santo Antônio. Toda não, alguns, né? Moram ainda no Santo Antônio. Mesmo lugar. Sim.
Eu nasci no Canadá, né? Eu não sei se deu pra ver. Eu nasci em um país diferente. Eu sou europeia, né? né? E eu nem sei se o Canadá fica na Europa, pra você ter uma ideia. Ô, Jorge, teve uma infância tranquila. Uma assim. infância tranquila. Tive uma infância tranquila. Foi bem assim. Não matou ninguém na infância, Não. foi de boinha, assim, normal. Foi de boinha. Todo mundo ficou vivo. Mas foi bem bacana. Minha mãe sempre dando a melhor educação, sabe? Mostrando pra gente sempre o caminho certo. E sempre dando exemplo, né? Eu vejo minha mãe hoje como uma guerreira. Uma guerreira. Ela é o grande exemplo da sua vida. É o grande exemplo. Porque embora acho que algumas pessoas não saibam, quando eu nasci com uma complicação no intestino. Então eu nasci com a barriga aberta. E fui pra sala de cirurgia assim que eu nasci. E, tipo assim, a probabilidade de eu ficar vivo numa cirurgia, um recém-nascido ficar vivo numa cirurgia bem séria, era bem pequena. Só que a minha mãe foi até o fim, ela viajava, ela deixava os filhos pequenos pros outros para poder correr comigo. Então hoje, tipo assim, sabe, eu devo muito a ela. Devo muito a ela. Então, tipo, todo o trabalho que eu dei, hoje eu procuro duplicar em forma de orgulho, em forma de amor, carinho, sabe? Então ela, graças a ela, hoje eu tô onde tô e sou o que sou também porque eu devo a ela, sabe? Sim. E você tinha uma boa relação com seus irmãos também? Tinha uma com boa seu relação pai? com meu pai, com meus Como chama irmãos. seu pai? Meu pai se chama Sidney. E sua mãe? Minha mãe Mara. Entendi. E seu namorado? Eu não tenho. Eu tô demorando, meu Não, brincadeira. fazer uma piadinha, né? Ô, Jonathan, e aí você teve uma infância tranquila, nasceu no Santo Antônio. E aí como foi a adolescência, assim? Então, na adolescência, o que assim, realmente aconteceu que pra mim, assim, causou toda essa mudança foi a falta de apoio. Porque na adolescência foi onde eu comecei a descobrir. Foi onde eu comecei a me encontrar. Porque, tipo assim, querendo ou não, meus pais sempre foram da igreja. Meus pais vieram da igreja quadrangular, então eles sempre eles trouxeram essa tradição de família tradicional, sabe? Então, tipo assim, pra mim faltou muito o apoio da família. E, tipo... E seria hipocrisia a gente não dizer que as igrejas evangélicas, no geral, a católica também, né? Elas, quando entra a questão de homossexualismo, quase todas são contra, né? Isso. A não ser, acho que a igreja espírita, que ela consegue aceitar bem mais o homossexualismo, mas a quadrangular, a igreja espírita, no geral, a evangélica, ela é mais complicada em relação a isso, né? Isso, porque eles já vêm de um ensinamento, né? Eles vêm de um ensinamento e eles seguem aquilo ali ao pé da letra, entendeu? Então, são costumes que não podem ser quebrados, entendeu? Então, tipo, se você for fazer parte daquilo ali, você tem que andar conforme aquilo ali, entendeu? Então, meus pais sempre vieram trazendo isso. Então, quando eu me assumi, tipo assim, pra eles, e meu pai é muito machista, Você se assumiu na entendeu? adolescência. Me assumi na Tinha quantos adolescência. anos, né? Eu tinha mais ou menos uns 14 para 15 anos. Você assumiu novo também. Isso. A primeira pessoa que eu me assumi foi minha irmã. Que por isso que até hoje é a que mais é grudada, a Fabiola. Fabiola, maravilhosa. Que até hoje ela é a mais grudada, ela mata e morre por mim, sabe? O que ela puder fazer, ela faz. Então ela é mais grudada comigo do que com meu irmão. Então por isso o apoio que eu não tive dos meus pais, foi ela que me deu. Contanto que quando eu cheguei nos meus pais pra contar, ela que falou pra mim, então agora a gente vai contar pro pai e pra mãe. Entendeu? E foi quando eu contei. E depois disso, aí a hora que eu fiz meu pai e minha mãe não aceitaram. Não aceitaram, entendeu? Mas chegaram, por exemplo, de colocar pra fora? Não, eles aguentou ainda um pouco. E aí eu comecei a me descobrir, me aceitar também, entendeu? Só que daí meu pai começou a não suportar mais o meu jeito, o meu estilo, a forma que eu tava começando a ser. E foi onde eu comecei a ficar de maior e foi onde eu fui posto pra fora de casa. Aí foi onde eu fiz 18 anos, foi onde eu saí pra fora de casa. Você então, acha que ele esperou você fazer 18, Jonathan? Não. Eu acho que esperou. Eu acho que um pouco a minha mãe segurou, que por ele eu já teria ido, acho que de menor mesmo, teria ido antes, entendeu? Mas a minha mãe segurou ali até onde ela conseguiu. De você ter assumido? Ou era o fato do seu estilo de vida, do jeito que você... Não, é o fato mesmo da aceitação. Ele não aceitou. Ele não aceitou. Independente do seu jeito feminino. Independente ou não, ele não aceitou. Entendeu? Ele falou que ele podia ter um filho. O que eu ouvi da boca dele foi assim: que ele podia ter um filho que podia ser qualquer coisa, menos viado. Entendeu? Meus pais já escutaram quando eu era novo, falaram pro meu pai. Uma pessoa falou, já sabendo que eu sempre fui uma criança feminada, né? Falou pro meu pai, falou assim: eu prefiro ter um filho preso do que um filho gay. Falou isso pro meu pai, sabe? Graças a Deus eu nunca tive problema com meu pai, nada, né? Pelo contrário.
Mas aí falou pro meu pai. Muito complicado, né? E aí, depois disso, eu fui. Aí eu saí sem rumo. Então, tipo, eu saí sem rumo. Onde você sabe um pouco da história, onde eu comecei tipo, a me filtrar mais nesse mundo gay, entendeu? Aí comecei a me E você já tinha montar algum e pegar contato com gosto. gay? Não, Antes não de você tinha. sair de casa, não? Não, não tinha. Conheci algumas pessoas, mas não tinha um contato, assim, de Como assim? convivência. Sim. Então conhecia por conhecer. Então depois que eu saí, que eu comecei a frequentar esses lugares, que nem boate gay, carnaval, essas coisas, foi onde eu comecei a fazer amizade com essas pessoas. E aí eu comecei a conhecer as coisas que tem nesse mundo. Então eu comecei a me montar, eu comecei contanto que a primeira vez que eu me montei, eu acho que você até lembra, foi a festa do Fantasy. Que eu fui de mulher gato, lembra? Foi a primeira vez. Foi a primeira vez que eu me Mas montei de mulher. Você já se vestia. Gente, pra quem não sabe, é se montar, né? É se transformar numa mulher, né? Isso. Mas você fazia isso pra fazer show ou não? Você gostava disso? De se maquiar, né? Isso. Porque eu sempre gostei, assim, de algo, coisas femininas, entendeu? Então, quando eu tive essa oportunidade de me montar, tudo, então foi onde eu me descobri que eu gostava disso e eu comecei a buscar mais isso. Comecei a buscar mais, contanto que eu comecei a me adaptar com a minha parte feminina, onde eu comecei a tomar um hormônio, comecei a ficar mais tempo. Então, tipo assim, pra quem se montava 1 ou 2 na semana, eu comecei a me montar toda vez. Eu comecei a deixar aquilo ali tomar conta de mim, entendeu? Então, comecei a tomar hormônio. E, tipo, no começo, eu comecei a sofrer um pouco de pressão quando eu comecei a montar, porque eu era bem magrinha. Até hoje, né? Mas eu era bem magrinha, contanto que o meu apelido de canudinha é por causa disso. Ah, por conta disso. É por conta disso. Que eu era bem magrinha. E tipo assim, e o pessoal que montava comigo era um pessoal que tinha mais corpo, entendeu? Que nem a Felipe tinha um corpão, Sim. o João. Então o pessoal tinha corpo e eu não tinha. Então foi onde eu vi uma vez de uma travesti mesmo, olha, com uma silicone. pressão da sociedade gay. Isso. Tinha que ter E elas me chamavam, e isso. tipo, tem, porque elas me chamavam de franga, elas me chamavam de montada, cabelo de plástico, entendeu? Meu Deus. Então tem eu lembro tudo que eu fui isso. chamado de peruquinha do Jack Tatu. É, Olha, você entendeu? tinha Tem, Ou pior que tem isso aí. a caixinhos dourados, uma coisa assim também zoava. Isso, pior Porque que era tem. peruca de nylon, né? Então foi onde eu comecei o quê? Aí eu ouvi de uma travesti uma vez falando assim, toma hormônio, você atraca no hormônio, entendeu? Você vai ver. Desculpa, Diogo, você morava onde? Você saiu de casa? Quando eu saí de casa, Isso? quando eu saí de casa eu tava sem rumo, cada vez eu tava na casa de um. Ficava dormindo na Ficava casa de dormindo na casa de alguém. alguém. E pedindo. Isso. Entendeu? Cada hora eu tava na casa de um. Então, tipo, 3 dias na casa de um, 2 dias na casa de outro, E nunca até eu voltava achar pra um casa. lugar. Nunca voltava pra casa. Porque daí meu pai deixou bem claro que não voltaria. E aí foi onde eu consegui, com a ajuda de uma amiga, ir pra Mococa. Não sei se você lembra. Lembro. Foi quando eu fui pra Mococa, aí eu fui morar na casa de uma travesti. Eterna E Liza, aí né? foi lá. Isso. Liza, né? Foi na Liza. Eu lembro Foi da a Liza. Liza. Finada Liza, né? Finada Porque ela, Liza, né? ela Eterna hoje Liza, não- né? hoje ela não tá mais entre nós. Tinha também. A loira chamava. Tinha a Priscila, Tinha a uma outra loirinha também. e a Verônica, A Verônica. É. que era morena. A Vicky foi depois. A Vicky foi depois. Tá, então vamos por partes. Vamos. Aí foi onde eu fui morar na casa dessa Liza. Então, tipo, aí pra mim morar lá, como não trabalhava, então tive que entrar na prostituição. Aí foi onde eu conheci esse E aqui mundo. você não chegou a ter nenhum contato com a prostituição. Não, eu A não cheguei, ser tipo se assim, montar um pouco. se montava e saiu. Porque, tipo assim, o objetivo aqui era montar, sair, pegar uns boy, Conquistar algum boy. conquistar alguém e acabou. E Não tinha essa fazer coisa de amor. sair, conseguir dinheiro pra se manter. Então foi quando eu fui pra Mococa, que daí eu comecei a entrar nessa vida mesmo, pra conseguir dinheiro pra me manter lá. Porque lá você tinha que se manter. Lá eu tinha que me pagar. manter, eu tinha que pagar uma diária, É. eu tinha que comprar comida, eu tinha que manter meus gastos, entendeu? Então E era lá uma eu casa E virava grana boa? Assim, questão de- virava. Principalmente se você tivesse num lugar onde, tipo assim, ninguém te conhecia. Que nem quando eu fui pra Mococa, o pessoal mesmo de Mococa, as pessoas de Mococa não me conhecia. Então era carne nova no lugar, entendeu? Então quando eu cheguei, até que eu consegui juntar um dinheiro, bem conseguia me manter, entendeu? Você sabia desse? Fazendo impressionado. Tipo, João, como assim? Sabe? Não, é que eu sou amigo dele há muitos anos, né? Mas eu vou fingir uma impressão aqui de algo que eu já sei, óbvio, né? Isso. E essa falta de apoio gera várias portas, entendeu? Porque principalmente essa falta de apoio familiar, que eu acho que é o principal. Eu acho que a gente pode não ter apoio fora de casa, mas se a gente tiver apoio dentro de casa, a gente consegue chegar onde a gente quer.
entendeu? E é o principal. Começa a desandar tudo. E essa falta de apoio, ela abre várias portas. Então ela abre a porta da prostituição, ela abre a porta das drogas. Porque sem essa falta de apoio, eu conheci o quê? A prostituição. Aí, através da prostituição, eu conheci as drogas, conheci o crime. Então, uma coisa foi puxando a outra. E lá fora você não vai encontrar o amor de um pai, de uma mãe, de um irmão. Você não vai encontrar nada. Tipo, você vai encontrar coisas pra você tentar superar essa falta de apoio. Suprir, né? Que pra você pode ser bom, mas só parece ser bom, mas não é. Entendeu? E é onde você vai se afundando, entendeu? Então, tipo assim, lá eu passei por muitas situações de ser roubada. Pessoas mesmo que moravam comigo me roubou, entendeu? E era uma casa de... Gente, eu vou falar travestis porque é um termo antigo antigamente, né? Ou hoje é transexuais, né? Hoje as mulheres trans seriam os transformistas, né? Isso, seria as trans. Antigamente seria as travestis, né? Seria as travestis. Porque a maioria era mais assim, montada. Então usava peruca, era uma ou outra que tinha silicone. Hoje em dia não, hoje em dia existe o processo da transição. Redesignação, tem todo esse processo. Aí eu ficava nessa casa, onde era a casa mesmo era da Laisla. Sim. Então morava eu, ela e mais duas. Ela era coveira, não era, Jonathan, também depois de um tempo? Isso, teve um tempo que ela foi. Também agora. Ela era trans e coveira? Ela era travesti. Mas ela não fazia programa. Ela fazia também. Ela fazia também. Vamos deixar bem claro, todo o termo que a gente usar, a linguagem que a gente usar, lembrando do passado, é o termo que era usado na época, tá, isso, gente? Hoje, porque hoje muita coisa mudou. São outros termos, a gente não tem a menor intenção de ofender em nada, tá? A gente só tá falando porque... Mas eu sou bem livre no sim, mas eu digo até a gente mesmo que viveu esse mundo, a gente pra falar que a gente não tá querendo ofender ninguém. É os termos que eram usados na época, né? Hoje em dia não, hoje em dia mulher trans, é outros termos que eu uso. Pode continuar. Então aí foi onde abriu essas portas, onde eu comecei a me envolver com drogas. E qual foi o primeiro contato com as drogas, assim, John? O primeiro contato foi quando eu tava... Foi assim que eu cheguei lá. Entendeu? Eu cheguei lá, então tava muito preocupado. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia se ia dar certo. Então tava muito com aquela preocupação. Aí foi onde me apresentaram as drogas. No caso, a cocaína. A cocaína. Entendeu? E através dessa cocaína, onde eu conseguia esquecer um pouco das coisas e pensar, não, vai dar tudo certo sim e tal. E cada vez mais, então uma coisa foi puxando a outra. Então cocaína puxou maconha puxou êxtase puxou isso, aí puxou bebida. Então foi gerando aquela... Acho que a única droga que eu não consegui usar, graças a Deus, foi o crack. Que se eu tivesse caído... Nunca experimentei. Porque se eu tivesse caído nisso, eu acho que nem é que eu tava. Entendeu? Porque eu conheci muitos amigos que caíram e não voltaram. E se voltou, não tá da mesma forma, sabe? Então... Sim. Graças a Deus foi a única droga que eu não caí. Mas o resto... Dá muita dó, porque é uma droga que você perde toda a sua dignidade, né? Eu vejo porque eu morei muitos anos em São Paulo, morei há 11 anos, e eu morei no centro ali, do lado, próximo da Cracolândia. Então eu lidava com isso todos os dias, era a gente andando na rua, era a gente pedindo isso. Trans, né? Travesti, né? Que vivia ali por meio, eu já fui assaltado por uma, porque ela foi me pedir dinheiro, eu fui dar o dinheiro, ela bateu a mão na minha carteira, sabe? Então você via isso o dia inteiro, você vê a situação de que eles vivem ali, é muito triste, é muito triste. E é engraçado, a gente sempre, pelo menos eu, né, desde pequeno eu sempre escutei, nunca, ou não de pequeno, acho que na adolescência, nunca experimente o crack. Uma vez que você experimentar o crack, é verdade, você pra sempre vai ser viciado. Então também eu já experimentei drogas, já tive o consumo de drogas, mas o crack mesmo sempre tive esse pensamento. Eu nunca vou experimentar o crack, porque eu sei que o dia que eu experimentar o crack, eu nunca mais paro. E a gente teve amigos nossos na nossa época, né, na nossa época. Que experimentou o crack e se afundou. Teve um que eu acho que até conheci de vocês, mas eu não vou citar o nome. Que inclusive eu morava em São Paulo, ele estudou comigo. Um beijo com o Osvaldo. Ele estudou comigo aqui em São João. Eu morava em São Paulo, eu tava indo trabalhar, encontrei com ele na porta do metrô. Imundo, totalmente sujo, pé preto lá. Ele veio, me viu, falou que tava ali procurando a casa de um amigo, mas você vê a situação dele, que ele tava dormindo na rua, porque eu vi depois, outro dia, ele deitado no chão, dormindo no chão. Você vê, do crack. Hoje eu não sei onde ele tá, não sei por onde anda, o que aconteceu com ele. Depois eu conto pra vocês que vocês vão saber quem é. Não vou expor a pessoa aqui, né? Sim. E é triste. Mas hoje em dia é bom comentar sobre isso aí, entendeu? Porque, tipo assim, antigamente... Hoje mudou muita coisa. Antigamente, pra você fazer parte daquele grupo que você tava, você tinha que usar.
Entendeu? Antigamente era assim, você sabe muito bem. Antigamente não. Hoje em Até dia... hoje. Então, mas hoje em dia é bem menos. Hoje em dia, tipo, Hoje você tem vários encontra nichos, grupos, né? vários nichos. grupos, né? Grupos, então tem grupos que sabem se divertir sem precisar usar drogas, entendeu? Só que antigamente não era assim. Se você não usasse drogas, você era excluído. Você Você, exclui total. você não saía com o pessoal, você ficava isolado. Entendeu? O ponte era praça, né, Isso, Jonathan? isso. Eles se Todos reuniam ficavam ali. na praça e assim, Ai, meu Deus. a grande maioria usava Eu já cocaína, vi. por exemplo. Isso. Poucos não usavam cocaína. Eu já vi vocês na praça, então. Mas aí vamos pro próximo assunto. Vamos pular essa Você parte. já viu com certeza, Cléo Vasconcelos, imagina. Meu nome era Cléo Vasconcelos, o teu era Era Bianca Knowles. Bianca Knowles. Por causa Sobrenome da da Beyoncé. Beyoncé. Knowles, por causa da Beyoncé. Sobrenome da Beyoncé. Tá. Apesar que eu parecia ela, né? No escuro. Idêntico, já, se você não falasse, eu não sabia que você não falei. Ô, Jonathan, então você saiu de casa, seus pais colocaram você pra casa com 18 anos, você foi pra Mococa. O mundo que você conheceu lá fora foi drogas, prostituição, álcool E o crime. e o crime. Isso, a parte Quando que um crime entrou na sua vida? O crime entrou a partir do momento que eu conheci uma pessoa em Mococa. Eu conheci um menino e eu comecei a namorar esse menino. E esse menino, ele era traficante, entendeu? E através dele eu comecei a entrar pra isso aí, entendeu? E foi, ele, tipo assim, ele foi uma porta que abriu pra esse tipo de coisa. Então foi onde eu comecei a me envolver. Aí quando eu comecei a me envolver lá, fiquei lá alguns meses, acho que deu uns 8 meses mais ou menos que eu fiquei lá em Mococa. Aí fui também pra São José, fiquei alguns meses morando lá. São José do Rio Pardo, né? Isso, São José do Rio Pardo, na casa de uma outra travesti também. E aí quando eu voltei novamente pra Mococa, dali uma semana minha mãe foi atrás. Porque minha mãe descobriu que... Porque pra minha mãe, por mais que eu tava longe de casa, que eu tinha saído, a minha mãe procurava ter notícia de mim, porque mãe é mãe, né? Então ela procurava ter notícia, ela procurava saber o que estava acontecendo, como é que É importante tava. falar, você não tinha, era muito Entendeu? pouco contato. Era com a família. muito pouco contato. Eu perdi quase todo o contato, entendeu? Com eles. Aí depois a minha mãe foi atrás, conseguiu me achar em Mococa e me levou de volta. Só que quando ela me levou de volta, eu já estava envolvido no crime. Então aí foi que eu comecei a mexer com droga na minha cidade E novamente. aí você voltou pra São João da Boa Vista, Isso, voltei pra São João da Boa Vista. pra casa dos seus pais. Pra casa dos meus pais. E seu pai lá também. E meu pai lá também. E aí eu comecei a mexer com drogas, mesmo dentro da casa deles. Entendeu? Porque, tipo assim, eu era uma pessoa também sem juízo nenhum. Eu não tinha juízo nenhum, não tinha cabeça nenhuma. Totalmente, sabe, sem juízo. Mas você acha que isso se devia ao, nesse caso, né, o desprezo que você teve dos seus pais em relação Isso. à homossexualidade? Ou você acha que era de você isso, Jonathan? Não, eu acho que, tipo assim, mesmo quando eu voltei, eu me sentia ainda rejeitado. Por mais que eu voltei, eu me sentia como se eu estivesse fora da minha casa. Entendeu? Porque, tipo assim, o convívio não era mais o mesmo. Meu pai me tratava como se fosse uma pessoa qualquer, entendeu? Um estranho dentro da casa. E você sentia isso? Entendeu? E eu sentia isso. Entendeu? Tinha coisas que a minha mãe queria fazer, mas ela era limitada por causa do meu pai, ela não podia. Entendeu? Então, tipo, eu continuava me sentindo fora de casa. Então, por conta disso, eu me envolvia mais com o crime. Entendeu? Então foi aonde aconteceu a minha primeira experiência de ir preso. Entendeu? Contanto que a primeira vez que fui preso... Você foi 2 vezes preso, Fui né? 2 vezes preso. A primeira vez que fui preso foi quando minha mãe descobriu que eu tava mexendo com droga. Mesmo dentro da casa ela chegou a descobrir. Que aí ela foi, acho que, mexendo nas minhas coisas. E aí ela acabou achando um monte de dinheiro lá. E aí ela acabou vendo que eu tava mexendo com drogas. E aí ela mesma chamou a polícia. Só que ela não sabia que eu tinha ainda droga guardada. Então, através disso, a polícia veio e achou e foi onde eu fui preso. Só que o que eu fiz? Como eu tinha essa vida de prostituição, de me montar, eu arrumei um advogado, eu consegui fotos, deu montada, tudo, e consegui provar que aquele dinheiro era da prostituição. Então, foi onde eu consegui ganhar o processo e eu saí da cadeia. Fiquei, acho que 1 mês e meio, quase 2 meses. Então, ganhei, caiu para usuário, e aí eu acabei saindo da cadeia. Só que mesmo assim eu continuei. Ficou quanto tempo? Fiquei 1 mês e meio. Ficou pouco tempo. Isso, pouco tempo. Pouco tempo pra gente, né? Porque 1 mês e meio. Só que daí quando eu saí, eu não fiquei 15 dias na rua. Aí eu fui pego de novo. E aí quando eu fui pego, eles já estavam de olho. Então quando eu fui pego de novo, quando eu fui pego, aí eles me levaram. Aí levou por tráfico mesmo. Aí levou por tráfico mesmo, só que eu ainda achava que eu ia sair, igual na primeira vez. Falei, eu vou sair de novo. Você estava no Daqui a mundo pouco da Alice, tempo, né, Jonathan? Não dá pra ir de maravilha. Você foi preso com bastante droga? Não, só com dinheiro. Só com dinheiro. Só com dinheiro.
Aí... Você foi preso por tráfico só com dinheiro Só da com segunda vez? dinheiro. Mas não tinha droga? Como assim, Não. gente? Eles Olha, acharam, você não sabia. eles acharam só o dinheiro e tinha um canivete, acho que por causa do cheiro da maconha no canivete, acabaram alegando que seria de tráfico. E você puxou? E aí eu puxei 1 mês e meio. Quando fui preso novamente, aí eu achando que eu ia sair, aí foi onde veio a sentença. Aí foi onde eu peguei 8 anos e 10 meses. E como que funciona? 8 anos e 10 meses, o tráfico ele é de ponta a ponta, Jonathan? E Como que o é? meu foi de ponta a ponta por eu ser residente. O que seria ponta a ponta? Ponta a ponta você mata a cadeia inteira. Que nem como eu peguei 8 anos e 9 meses e 10 meses, eu tinha que tirar todo esse tempo. Você tinha que cumprir lá 8 dentro, preso, anos 8 anos e 10 meses. e 10 meses. Isso que é ponta a ponta. Isso que é ponta a ponta. Sempre tive essa dúvida também. Isso. E tipo assim, se fosse como na primeira vez, seria réu primário. Então, no caso, eu não consegui, não ficaria esses 8 anos Não seria e 10 ponta a meses. ponta. Não seria ponta a ponta. Então, como eu me tornei um residente, porque eu já tinha ido da primeira vez, foi onde eu tive que tirar todo esse tempo. Entendi. Entendeu? Aí quando eu fui, eu peguei essa sentença, aí me transferiram lá pra Itapetininga. 015. Que é São 8 Paulo, horas. Não, é divisa de... É lá pro lado do Mato Grosso. Não? Longe. Aí fui ficar 8 horas de viagem daqui lá. É longe. Nossa. Contanto que quem ia visitar eu lá era minha irmã. Tanto que ela saía no sábado, 4 horas da tarde, pra chegar lá, tipo assim, 5 horas da manhã, pra pegar filho e conseguir entrar. Ô, Jonathan, e quando você foi feita a transferência com você, aquele momento você sentiu que assim, aí você... Agora o negócio ficou muito sério, eu vou cumprir uma prisão muito longa. Qual o pensamento que você teve? Qual Não, tipo assim, sentimento que enquanto chega? eu tava no CDP, que é onde você fica esperando a sentença, pra depois você ir pra Que era penitenciária. onde? CDP, Que cidade? em Serra Azul. Serra Azul. Fiquei em Serra Azul, no CDP. Aí fiquei ali até esperar a sentença. Quando saiu a sentença, eles transferem você pra penitenciária, que é onde Que você vai teve terminar. audiência, você teve lá Que com o você juiz, teve a tudo. ciência de que você pegou tantos 8 anos, você vai anos, ter que 10 cumprir meses. isso, e aí é onde você é transferido pra penitenciária. E qual E sentido? seus pais, seu pai, depois disso, não, depois assim, né? Esse período você ficou sabendo alguma notícia? Não, Alguma coisa, não. né? Contanto que quando eu fui pra penitenciária, que eu caía lá dentro, quando eu cheguei na penitenciária, que eu vi o presídio, e aí eu entrei dentro do presídio, eu caiu a ficha que tipo, nossa, agora eu vou ter que tirar. Vou ter que cumprir. Agora eu vou ter que cumprir todo esse tempo. E tipo, não é 8 meses, era 8 anos e 10 meses, entendeu? Então, tipo, demorou pra mim assimilar aquilo ali. Então, tipo assim, mas lá dentro eu mandava carta pra minha mãe. Só que o único contato que eu tinha era com a minha irmã. A minha irmã era a única que mandava as coisas pra mim. Só que eu fiquei uns 6 meses sem contato com meus pais. Lá. Fiquei uns Sim. 6 pra 7 meses sem contato com eles. E minha irmã ia visitar eu 2 vezes por ano, porque era muito longe. Muito longe e demorava muito pra chegar. Era 8 horas de viagem que ela tinha que viajar pra difícil, chegar lá. Entendeu? E lá dentro, tipo assim, lá dentro é uma escola. Lá dentro é uma escola que você aprende a sobreviver. É a verdadeira lei da sobrevivência. É como te jogar numa mata sem nada e você se virar. E você, eu sei que tem, né? Quando as pessoas vão presas, eu acho que sempre tem as alas, né? Separadas, tipo, essa aqui são dos caras dos heterossexuais, aqui são das Os trans, homossexuais. aqui eles dizem que separa, isso existe ainda ou não existe? Existe um mas- pavilhão, Aham. que é o único pavilhão que é reservado. O restante eles misturam tudo. Entendeu? Então existe só um pavilhão onde fica as pessoas trans, pessoas gays que vão pra lá. Só que eles escolhem se eles querem ficar. E você Tanto poderia que escolher, quando não. eu cheguei lá, ele perguntou pra mim a minha orientação sexual. E eu disse, ele falou se eu queria ir pro pavilhão 1, que seria o primeiro pavilhão, é o pavilhão 1, são 8 pavilhões. Aí eu falei que não precisava. Falei, não precisa, pode me jogar em qualquer lugar. Mas lá eu não quero E ficar. você acha que você fez uma boa escolha, Jonathan? Hoje eu falo que fiz, porque é igual eu falei, eu aprendi muito lá dentro. Aprendi muito. Principalmente a você dar valor nas mínimas coisas, sabe? Porque você tem que Coisas escolher assim. entre, tipo, o prédio das trans, dos gays, que eu acho que você se identificaria mais, ou um universo, mas os dois universos eram totalmente novo, né? Você Isso. sabe. Você não sabe como que Você vai escolher funciona. isso, né? Seria tipo assim, uma novidade. Então você ia se adaptar com o ritmo, o jeito, como que acontece, entendeu? Contanto que no pavilhão onde fica as trans, os gays, lá eles teriam um certo tipo de, um pouco mais de liberdade. Porque, tipo assim, lá existe trans que são casadas, e a partir do momento que você casa lá dentro,
eles te reservam pra uma outra cela, Você onde pode ter você relação pode sexual. ter a tua vida normal com o teu esposo lá dentro, então é normal. Nos Nesse outros pavilhão. não. Nos outros já não. Contanto que quando algumas descem pra baixo e elas conhecem alguém e assumem um relacionamento, elas são na hora transferidas pro pavilhão de cima, que é onde O elas... pavilhão de novo. Isso, onde lá eles vão morar junto, tudo, então não tem esse, sabe? E eu fiquei pro lado de baixo mesmo. Então quando eu cheguei lá tinha umas pessoas que eu conhecia, que era também da minha cidade, e lá eu aprendi muita coisa, sabe? Muita coisa, principalmente o valor da vida. Tá saindo som? Sim. Principalmente Normal? você valorizar a vida, sabe? Você valorizar um copo d'água gelado, que é coisa que, tipo, aqui fora é simples. O que é um copo d'água E gelado? lá é raro. Lá é raro. Lá é ouro. Um copo d'água com gelo. Não é existe. ouro, não existe. Não existe. Entendeu? Então é ouro, é coisa assim rara. Entendeu? Um chocolate lá dentro custa uma fortuna. Porque é raro entrar. Entendeu? Leite E você não tinha condensado. dinheiro pra nada, Jonathan? Não. Nada. Então lá eu comecei, tipo assim, eu tentei buscar coisa pra tentar me virar. Entendeu? Tipo, ou lá dentro você aprende a fazer manual, que seria um artesanato, você aprende a costurar. Então você tem que usar a mente pra você conseguir trocar a troco de alguma coisa. Imagina o tanto que você deve ter ocupar a Entendeu? mente. Imagina você. Eu não consigo Não imaginar. fica preso e fazer nada, Eu né? me mato, eu acho. Eu acho que Primeiro que. Não sei, Tem que eu ter não sei se você eu tá acho que tem preso, que ter você um psicológico muito bem Ai, forte, sabe? Muito bem Nossa. forte, porque, tipo assim, hoje eu falo, eu não desejo nem pro pior inimigo uma vida lá dentro, sabe? Que é uma vida, assim, sofrida de verdade. Tanto pra pessoa que tá lá dentro, como pra família. A tudo. Principalmente quem tem filho, quem tem casado, quem tem família, sabe? Sofre muito lá dentro. Principalmente por causa da Filhos também, carência, imagina, filhos. falta, Os entendeu? filhos aqui fora, tudo. E lá você tem que aprender a sobreviver com tudo. Você chegou a ter algum problema dentro da prisão, por exemplo, de briga, Jonathan, alguma coisa assim? Não. Não cheguei a ter. Porque, tipo assim, lá existem regras também. Igual todo lugar tem regras, lá também tem. Entendeu? E, tipo assim, se você não cumprir as regras, você tem que arcar com as consequências. Entendeu? E, tipo, lá você tem que andar conforme eles pedirem pra andar. As regras. Você tem que cumprir as regras. E eu sempre procurei andar conforme, por mais que todo mundo sabia da minha orientação, por mais que todo mundo conhecia. E todos sabiam. Todos sabiam. E você Porque convia quando dentro- você chega lá, é a primeira coisa que você tem que falar. Entendeu? A primeira coisa, quando você entra dentro de um presídio, eles te chamam para uma R, que seria uma reunião, e eles perguntam tudo da tua vida. Seria quase um podcast lá dentro. Entendeu? Então eles perguntam tudo da Então tua você vida já e você tem que participou de um falar podcast. tudo. Então- Isso. Ó, tá vendo? Entendeu? Eu achei que tava tirando tua virgindade hoje, Olha eu não tô, só. tá vendo? Então, tipo assim, aí eles ficam sabendo tudo da tua vida. Então, se você esconder alguma coisa, de uma hora ou outra, eles vão saber. Sim. Então, eu contei. Então, depois, tipo assim, quando eu comecei a ficar lá, passou alguns anos depois, aí eu me decidi ir pra igreja. Ah, interessante. Quando que foi que você... Então, essa parte da religião, da Nossa, igreja... toda essa posse de cachorro velho, gente, que não sai nunca. Meu Deus. Faz 2 semanas. Né? Faz mais, eu acho Faz que mais, eu tô fanho de novo, mais uma vez. Isso é só que a gente perdeu o outro podcast, né? Que a gente tava gravando aqui. Tava super interessante. Aí tava fanho e agora continua. Acho que é pra juntar, né? Pra dar equilíbrio. Pra dar equilíbrio. Ô, Jonathan, uma curiosidade. Você chegou a ter alguma experiência homoafetiva dentro da prisão? Cheguei a ter. Antes de ir pra religião? Não, cheguei a ter. Cheguei a ter, mas, tipo assim, nada assim assumido. Entendeu? Nada assumido. Tinha que ser muito Tinha restrito. que ser escondido. muito restrito. E muito Mas eles falam que restrito escondido é mais mesmo. gostoso também, né, Jonathan? Mas é um risco que a gente corre, né? Porque, tipo assim, Se for pego, né? se for pego, você tá saindo fora do combinado. E o que entendeu? aconteceria se você fosse descoberto que você transou com um outro homem lá dentro? O que aconteceria? Eles te convidariam primeiramente, eles te convidariam a se retirar Vai do pavilhão. Entendeu? E aí lá pro pavilhão. ia você e a pessoa que ele pegou você. Sem dó nem entendeu? Sem dó piedade. nem piedade. E mesmo que for uma pessoa, um exemplo, for uma pessoa que é casada, que tem visita, que a família visita. Tinha que ir entendeu? também. Tinha que ir. E já aconteceu? Quando você tava lá, aconteceu alguma Você coisa viu alguma assim? coisa? Não, acontece tanta coisa, gente, lá dentro. Mas você, Nossa, muita coisa. você chegou a ver alguém que foi descoberto? Já cheguei a ver gente que foi E pega. mandar lá pro Principalmente pavilhão. da igreja. Gente da igreja lá dentro. Porque, tipo assim, quando você vai pra igreja, existe uma cela, que é a igreja.
Então você vai morar lá, tipo, agora eu quero ir pra igreja, vou procurar Aí Deus. tem um setor, Aí você é transferido, você sai da sua cela. Mas não um pavilhão, uma não cela. dentro do pavilhão. Existem as celas, que são igreja, e onde o pessoal que começa a seguir a religião, eles vão pra lá. Contanto que existem vários pavilhões, até mesmo pavilhões espíritas, existe a cela do pessoal da igreja espírita, católica, da evangélica, então quadrangular, da várias pentecostal. denominações. Aí você escolhendo, não, eu me senti bem ali, eu vou ali, entendeu? Então, quando eu tava lá dentro, passou alguns anos, e eu já tava abandonado lá dentro. Alguns anos quanto? Passou uns 3, 4 anos. E sem visita, Jonathan? Sem visita. Só sua irmã? Só minha irmã. De quanto Nesses tempo? 3, 4 anos, acho que ela me visitou 3 vezes. Em 3, 4 anos. 3 vezes. Entendeu? E aí eu resolvi ir pra igreja. Entendeu? Eu resolvi ir pra igreja. E foi onde eu tive esse primeiro contato com a religião. Comecei a conhecer. Contanto que hoje, tipo assim, hoje o conhecimento da Bíblia que eu tenho foi através de lá dentro. Sim. Porque lá dentro eu li muito livro. Contanto que hoje eu uso óculos por causa disso. Eu li muito livro, principalmente a Bíblia. Então comecei a ter esse contato com a religião e me fazia bem. Entendeu? Me fazia bem esse contato com a religião. E aí foi onde eu decidi buscar essa mudança. Entendeu? Aí eu me entreguei mesmo, comecei a andar conforme os costumes, comecei a mudar. Contanto que, tipo assim, lá dentro a partir do momento que você vai pra igreja, é uma responsabilidade. É como, tipo, se você fosse pra um caminho que você não pode mais voltar. Sim. Lá dentro. Entendeu? Então, tipo assim, eu tava decidido mesmo. Falei, não, eu quero uma mudança, eu vou pra igreja. Mas pelo que eu vi, você tomava hormônio, né? Isso. E lá, nesse período que você ficou lá dentro, você já não tomava mais. Já não tomava mais. E aí você conseguiu ficar no pavilhão normal? Você pode ficar? Não, consegui ficar. Você conseguiu. Consegui ficar normal. Entendi. Porque eles ainda te dão essa vontade, eles ainda te perguntam se você quer ir. Eles te dão até o direito de você escolher algum pavilhão. Entendeu? Então eu procurei ficar no último pavilhão. Eles me jogaram lá pro fundo, onde fica o pessoal mais pesado que eles falam. Sim. Entendeu? Então, como eu já tava meio assim, irritado com a vida, eu falei, já me joga lá pro fundo. E fui lá pro fundo. Então aí quando eu tive esse contato com a religião e me entreguei mesmo, aí foi onde eu comecei essa mudança, sabe? Mudança de caráter, mudança de personalidade, mudança de forma de viver, forma de falar. Hábitos, tudo, Isso, né? Hábitos. Foi começando a mudar tudo, entendeu? Contanto que daí, quando eu saí do presídio... Quando você saiu do presídio e eu te encontrei em algum lugar, não lembro aonde, você ainda estava na religião, já né? estava na religião. Estava Contanto que casado. quando eu terminei toda a minha cadeia lá dentro, e lá também eu cheguei a trabalhar, estudar, então eu consegui ganhar uma remissão. Porque quando você trabalha e estuda lá dentro, eles remem sua sentença. Então foi onde eu consegui até ganhar o semiaberto e foi onde eu fui transferido para Mococa novamente. Aí na Mococa eu fiquei no semiaberto. Depois de quantos anos dentro da prisão? Depois de 7 anos e pouco. Quase no final. Quase no final. No final, então. Isso. Aí foi onde eu fui pra Mococa, fiquei mais uns 2 anos e pouco lá. Só que lá, tipo assim, lá é quase uma clínica. Então você entra, fica lá dentro, aí você sai durante o dia pra trabalhar. Entendeu? Então não é cela, não tem grade, é aberto, você tem acesso, entendeu? Então lá tem biblioteca. Já se sentia com liberdade, Já né? se sentia com mais liberdade, entendeu? A refeição era melhor e tal. Então você podia comprar suas coisas, como você trabalhava, você podia comprar suas Você coisas, tinha seu você tinha salário, seu salário. Você podia tanto ou mandar para a família ou deixar guardado e quando você saísse, você retirava. Entendeu? Ironia ou não, voltou pra Mococa. Voltei para Mococa. Olha que loucura. Aí foi de lá que eu saí. E quando eu saí de lá, eu já saí na igreja. Já saí praticamente... E aí você cumpriu os seus 8 anos e 10 meus 8 meses. anos, saí normal. E aí eu fui morar com meus pais. Entendeu? Então foi onde eu comecei a... Meus pais aceitaram novamente. Porque, tipo assim, quando meus pais descobriram que eu tava na igreja... aí, quando eu fui pra Mococa, aí eu comecei a ter visita novamente da minha mãe e do meu pai. Entendeu? Porque eles já sabiam que você já sabiam que eu tava na virado igreja, que eu tinha virado evangélico e tava seguindo a religião. Então lá eu comecei a ter novamente contato com eles. Entendeu? Eles iam, eles me ajudavam, eles levavam as coisas, a minha mãe levava comida, final de E semana. muito mais fácil também, né? É. Vamos combinar, porque 8 horas de viagem era muito longe, Isso. né? Nossa, E lá, tipo assim, até mesmo o processo pra entrar lá era totalmente diferente de um presídio fechado. Era O mais presídio tem fácil. toda aquela regalia, Sim. que a pessoa passa pelaquela humilhação de se despir pra poder ir visitar. Lá já não. Lá já é um pouco mais assim, aberto. Entendeu? Então aí foi onde eu comecei a ter contato novamente com eles. Aí quando eu saí de lá, eu voltei a morar com meus pais.
E aí eu comecei a frequentar a igreja, entendeu? Que era qual igreja? Que era a igreja pentecostal. Pentecostal. Comecei a frequentar a igreja, e nessa época eu tava solteiro, e tipo assim, eu comecei a pregar. Comecei a pregar para as igrejas. E aí você virou pastor. Aí eu cheguei a virar missionário. Missionário. Cheguei a virar missionário. Então eu saía itinerante por aí pregando. Então eu pregava na região, cheguei a pregar lá em São Paulo. Que legal. Numa igreja para 9.000 pessoas. Então, nesse dia era um congresso de jovens, tinha várias caravanas, ainda tinha 2 caravanas que vieram de outro país. Que legal. E cheguei a pregar nessa igreja que chama Debrais, que é lá em São Paulo. É uma igreja enorme, é da Assembleia de Deus. E era meu sonho pregar lá, que era muito grande. Aquelas igrejas parecem um coliseu, sabe? Uhum. Então eu cheguei a pregar lá para um congresso de Porque jovens, 9.000 pessoas imenso. tinha muita gente. Acho que foi a igreja que eu preguei com mais pessoas. Então eu pregava para todo lugar, comecei a ser conhecido nesse meio evangélico, entendeu? E tipo assim, quando eu tive esse contato com Deus, eu tinha tipo assim, excluído essa parte da minha orientação. Como se eu tivesse ocultado, jogado um pano em cima. Mas na sua cabeça você tinha se curado do homossexualismo? Ou você não pensava isso? Não, na minha cabeça eu tinha conseguido essa mudança, alcançado essa transformação. Vou fazer uma pergunta íntima, Jonathan. Você tinha tesão em mulher? Isso, eu comecei a gostar. Ter tesão. Comecei a gostar, isso. Só que pra mim é muito difícil, entendeu? Por exemplo. Só que, tipo assim, não seria tipo assim, eu digo que não seria, tipo assim, um tesão. Seria um gosto mesmo. Um gosto, sabe? Não, porque, por exemplo, eu vejo um homem com uma perna grossa, assim, ou com um chapéu azul na cabeça, me dá tesão, entendeu? Mas, assim, de verdade, a gente sente que tesão é uma coisa natural nossa, né? Correto. Você sentiu isso pra uma mulher, por exemplo? Você olhava o peito de uma mulher, a bunda de uma mulher, você sentia tesão nisso? Sentia. Ah, não ia conseguir ficar se perguntando isso, entendeu? Assim, mas Eu sentia, tipo assim, não seria bem um tesão, um prazer. Sabe, um desejo de possuir a pessoa. Seria um desejo, tipo assim, de gostar, de apreciar. Então seria mais gosto, eu acho, do que... tipo, você vê uma mulher bonita, você fala, nossa, ela é bonita. Aquele gosto. Entendeu? Não um gosto masculino, que seria o natural. Entendeu? Contanto... Mas o pensamento tipo assim, normal de saber o que é bonito, o que é feio. Isso. Essa mulher é bonita, essa não, Isso. né? Naturalmente. Seria esse gosto. Então, quando eu tava nesse ramo, eu tava solteira. Aí foi onde um pouco também da pressão da religião, as pessoas de dentro da congregação, começaram a dizer pra mim que eu tinha que arrumar uma esposa. Porque, tipo, já era homem de Deus, eu já pregava, eu fazia a obra pra Deus, então eu precisava de uma companheira. Mas você já pensava que poderia acontecer isso? Pensava. Esse pedido, né? Entendeu? Então, tipo assim, mas só que, tipo assim, uma coisa que eu nunca escondi foi o meu desejo, sabe? Até mesmo com Deus. Eu sempre fui sincero, sabe? Mostrava a Deus que eu ainda gostava de homem. Que eu ainda tinha esse desejo. Então, mas, tipo mas você falava pra Deus que você queria se curar? Eu pedia pra Deus essa mudança. Eu pedia pra Deus essa mudança. Só que, tipo assim, se fosse o seu pensamento. O meu pensamento era isso. Eu queria uma cura, eu queria uma mudança, eu queria tirar isso da minha vida. Só que eu ainda não tinha o conhecimento total do que eu tava fazendo, do que eu tava vivendo. Entendeu? Então, tipo assim, na verdade, hoje eu entendo que a vida que eu tinha na religião era uma vida de tortura. Então, tipo, eu me torturava pra me transformar em alguém que eu não era. Entendeu? Eu comecei a criar um personagem. Eu comecei a ser o que as pessoas esperavam de mim. E quando foi esse start, assim, que você falou, de falar assim, tô me enganando e... Foi tipo assim, foi quando eu casei. Ah, você casou? Eu cheguei a casar. Eu tenho uma filha de 3 anos, chama Rebeca. Uma filha de 3 anos. Manda um beijo pra Rebeca, mas não sei se ela vai ver, se ela vai papai. Aí eu tive uma filha, então, tipo assim, a minha esposa não, né? A mãe da minha filha, eu conheci ela dentro da igreja. Eu conheci ela dentro da igreja, a gente começou... E, tipo assim, esse negócio de igreja é muito rápido. Não tem como você conhecer a pessoa. Então, tipo assim, eu namorei 2 meses, noivei com 4, casei com 6. 2, 4, 6. Muito rápido. Em 6 meses você não conhece ninguém. Entendeu? E tipo, e ela casou comigo, eu sempre fui sincero com ela. Ela casou comigo conhecendo minha história, conhecendo meu passado, sabendo de onde que eu vim. E ela é de São João também. Ela é de São João também. E sabendo que poderia acontecer uma
algo de eu retroceder. Ela tinha essa ciência, entendeu? Mas você falava isso pra ela, ou de outras formas você... Deixei ela bem claro, entendeu? No decorrer da gente se conhecendo, nesses 2, 4 e 6 meses, eu sempre deixei ela ciente disso. Que eu tinha desejo ainda, que eu tinha pensamentos, que eu via homens e eu imaginava coisas, entendeu? Então ela sempre teve essa ciência. Aí quando eu casei, foi onde eu comecei a descobrir, essa tortura começou a aumentar. Por quê? Porque eu falo assim, a gente não tinha uma vida sexual ativa, igual qualquer casal, entendeu? Então quando a gente vou falar uma coisa pra você, olha. Começou Começou a baixaria aqui. Tem casais homoafetivos, não, homoafetivos seria a gente, né? Casais heterossexuais que também transam muito pouco, viu? Então isso não é muito um balanço, não. Mas tipo assim, a minha vida que eu não tinha com ela uma vida ativa sexualmente era devido a esse desejo. Não, mas acho que essa relação de heterossexuais de transar pouco, às vezes vai da pessoa, né? Também. Não só porque... Não, por mais que não é questão de homossexualismo ou de heterossexual. Pode ser tanto gay, né? Tanto homossexual. Homossexualismo é um termo quando é doença, não? Não, acho que não. Não tem quando é homossexualidade, homossexualismo? Eu acho que tem. Homossexualismo não é o termo correto a se usar, é homossexualidade que se fala. Isso, desculpa, gente, pelo amor de Deus. E aí, eu acho assim, porque o heterossexual... Tem pessoas que não são muito afloradas no sexo. Tem gente que não é muito... Porque... Tem gente que é ruim de cama, não quer ficar, né? Às vezes tá ali, quer comparecer. As pessoas conseguem ficar dias sem. Eu faz 3 semanas que eu tô sem. Eu tô me sentindo uns meses, eu acho. Vai lá, 4 meses. Tá se sentindo virgem. Ô, Jonathan, a gente tem 8 minutos. Então, você saiu da igreja. Saí da igreja. Não, você... Casou? Casei, cheguei Teve a casar. uma filha. Teve uma filha de 3 anos. Sim. E aí, nesse casamento, foi onde eu comecei a dar o twin, de que, tipo, não é. E ainda dentro a da igreja. Que eu quero, ainda dentro da igreja. Entendeu? Porque, tipo assim, quando eu tinha relação com ela, eu me sentia sujo. Não sujo porque eu toquei nela, sujo porque não era algo que eu me sentia bem. Sim, se sentia bem fazendo isso com ela. Fazendo isso com ela. Contanto que eu sempre criava a estratégia pra não fazer. Ou às vezes eu falava que eu não tava bem, ou às vezes eu falava que eu tava doente, ou às vezes eu ficava até tarde assistindo televisão. Isso é muito triste, né? Entendeu? E isso eu me sentia, tipo assim, triste por ela também, porque, tipo, é algo que ela não merecia, que ela esperava algo, mas não era. Então foi onde eu fiz o quê? Aí foi onde eu cheguei nela, conversei certinho. A primeira coisa que eu fiz foi sair da igreja. Eu saí da igreja, parei de ir na igreja. E aí, casado com ela ainda. E eles foram atrás de você? Igreja, pessoal da igreja? Não, porque quando eu saí, eu sempre fui uma pessoa assim que era assim, sim, não. Entendeu? Então quando eu saí, eu deixei bem claro que eu não queria ninguém atrás. Que pra mim já tinha dado o tempo, pra mim não dava mais, eu não queria mais, então eu ia seguir minha vida. Então não queria ninguém atrás de mim. E todos respeitaram, sabe? E aí quando eu cheguei nela e falei, não dá mais, vamos separar, entendeu? Pra mim não dá, eu sou assim, eu não vou mudar. E pronto. No começo ela não aceitou. No começo foi bem difícil, por causa que a minha filha ainda era pequena, minha filha tava com 2 a 3 anos. E era pai do filho dela e com certeza é uma pessoa que ela amava, né? Então... Porque, tipo assim, com ela eu não cheguei a ter amor. Então ela já teve. Tempo isso. Não. Sua filha tem 3 anos. A minha filha tem 3 anos. Quantos anos faz que você largou dela? A gente foi casado 5 anos. Vai fazer 2 anos que eu tô separado. Até que recente. Entendeu? E, tipo assim, eu sou um pai bem presente. Bem presente em tudo, de estar em reunião de escola, de pegar na creche, de estar diariamente com ela, entendeu? De ligar, se eu não puder ir ver, eu ligo, faço videochamada. E ela sempre foi grudada comigo. Sempre, ela é muito grudada, contanto que onde ela me vê, ela vem correndo, ela abraça, posta na rua, ela vê que é eu, ela vem. Entendeu? Então ela é muito apegada. E o meu medo disso, de separar, era por causa dela. Entendeu? Então eu tive que pensar muito bem, sabe, analisar uma estratégia boa pra não deixar ela sofrer, entendeu? Sim. Aí, graças a Deus, deu tudo certo. Então hoje a gente tem um convívio bem bacana, a gente tem uma relação bem bacana por causa da menina, entendeu? Hoje ela aceitou que realmente não tem volta e, tipo assim, quando eu saí da igreja e separei dela, eu me assumi, joguei na cara. E, tipo assim, não foi eu me assumindo, me voltando a assumir aos poucos. Eu simplesmente me posicionei.
entendeu? Me posicionei e falei, gente, eu sou assim, e pronto, acabou. Eu sou que gay mesmo, é isso. Entendeu? É isso e pronto. Seus pais. Entendeu? Aí meus pais no começo, meu pai no começo ele ficou meio assim, por causa da menina. Por causa de eu ter tido filha, entendeu? Ele acha que não seria legal. Hoje não, hoje ele já pensa totalmente diferente. Entendeu? Hoje ele vê que eu tô bem, hoje ele vê que eu trabalho, que sou uma pessoa que eu faço tudo certinho, entendeu? Então hoje a gente tem um contato bom. Hoje o contato com meus pais são excelente, entendeu? Meus pais, o apoio que eu não tinha antes, hoje eu tenho um apoio 2 vezes mais, entendeu? Então o que eu precisar do meu pai, eu ligo pro meu pai não parar em casa, precisar furar a parede, ele vai, Sim. entendeu? Então sempre estão em casa, final de semana eles aparecem. Então hoje eles aceitaram isso, entendeu? Assim E hoje pode-se dizer que você teve um final feliz, Jonathan? Hoje eu vivo feliz. Hoje eu vivo feliz porque, tipo assim, eu descobri quem eu sou, sabe? Hoje eu não vivo mais, assim, aquele personagem. Eu não preciso, tipo, chegar num lugar e ser aquilo que hoje todo você mundo tá de quer. cropped, eu vou Hoje usar eu o tô de cropped, eu cropped, quero usar um E tipo assim, blush, e eu eu vou sou usar um blush. assim, tipo, se eu quiser sair, hoje eu vou sair de bermudão, camisetão largo, Sim. entendeu? Cabelo bagunçado, vou sair assim. Eu quero ser muito mas eu cartão, não vou gostei sair. de você assim. Tô nem aí. Simplesmente não Eu me tô bem assim, eu vou assim. Eu vou sair de cropped, vou sair maquiado, eu vou pôr cílios postiços, vou pôr peru, entendeu? Então hoje em dia eu consigo viver da maneira que eu quero. Eu, tipo assim, hoje eu me encontrei, eu consegui ver a minha identidade, Sim. que era coisa que eu não via, entendeu? Então hoje eu me sinto bem. Hoje eu não consigo mais assim, tipo assim, nada me afeta, entendeu? Porque eu vejo que tudo que eu passei na minha vida foi experiência. Foi experiência de vida, sabe? Eu aprendi bastante. E longe do bastante. álcool, longe das bebidas, Hoje longe do das álcool, drogas. entendeu? Hoje faz 10 anos que eu não bebo, entendeu? Não uso mais drogas, não fumo cigarro, não uso nada. Entendeu? Então hoje eu vivo uma vida saudável. Eu faço minha academia, eu faço meu TikTok, entendeu? Eu faço minha voz feminina. eu faço minha voz Aquela feminina. voz engraçadíssima. Então, tipo, hoje eu vivo bem, sabe? E a minha mãe, tipo assim, a minha mãe quando ela viu que realmente eu tava me encontrando, a minha mãe falou assim, ó, não importa você é ou que você vai, a vida que você vai viver, você tá bem? Eu falei, eu tô bem, mãe, hoje. Ela falou assim, você tá feliz hoje? Eu falei, eu tô feliz. Ela falou, então isso é o que importa. É isso que importa. Entendeu? Isso basta. Não importa o que você tá vestindo, o que você tá fazendo, da maneira que você tá vivendo. Você tá bem, tá em paz. Pra mim tá bom. Entendeu? Então hoje, com eles, sou super de boa, entendeu? Às vezes meu pai brinca também, entendeu? Às vezes meu pai chega lá e eu boto peruca. Então hoje já não tem mais aquele, sabe? Não tem mais aquele peso, aquele né? peso. Então hoje em dia, tipo assim, ele começou a entender realmente que independente da minha sexualidade ou você da pode ser vida pai, que eu escolhi, você pode eu posso ser filho, pai, entendeu? E tipo assim, eu sei separar as coisas. Quando eu tô com a minha filha, eu estou com a minha filha. Eu sou pai ali, entendeu? Então, quando eu não tô com a minha filha, eu sou eu. Quando eu tô com meu pai e com a minha mãe, eu sou filho. Então, sei separar. E você acha que se sua mãe não tivesse feito aquilo e acontecido tudo que você ter sido preso, você acha que você estaria hoje aqui? Tipo, contando essa história? Eu acho que não. Eu acho que, tipo assim, eu acho que tudo na vida tem um propósito, sabe? Eu acho que até as coisas ruins, quando a gente começa a entender que tudo na vida tem um propósito, eu acho que até as coisas ruins, elas fazem parte do propósito. Sim. Porque se fosse a sua mãe, né, primeira vez você ter sido preso, né, que eles estavam se contou, aí a segunda vez, que foi um período de pouco tempo, né, imagina só se você tivesse ficado puto da vida, né, poderia ter acontecido. E até mesmo o caso da minha filha, tipo assim, hoje em dia, porque tem muitas pessoas que não entendem. Porque quando eu vou, tipo assim, eu conheço pessoas novas e falo assim, eles começam a falar de criança, e falam, minha filha é assim, aí todo mundo... Olha pra você. Você é gay, tem uma filha? Você tem uma filha? Entendeu? Como se um gay não pudesse ter uma filha. Sim. Então, tipo assim, as pessoas olham assim. Então, tipo, até a minha filha eu vejo que foi um propósito. Porque depois que eu saí da igreja e eu comecei a me aceitar, a pressão foi muito, entendeu? Tanto do pessoal da religião, como também das pessoas que me conheciam. Entendeu? Então a crítica, ela duplicou, as pessoas começaram a me apontar, começaram a falar mal, entendeu? Então, tipo assim, se não fosse a minha filha, eu acho que nem aqui eu estaria, porque, tipo assim, nesse período tentou vir a depressão, tentou vir a vontade de suicídio, tentou vir esses pensamentos de tirar a vida, e toda vez que vinha, ela vinha na minha mente. Sim. Entendeu? Todas as vezes que vinha, vontade de tirar minha vida, vontade de entrar na frente de um carro, de cortar o pulso e tal. Então ela sempre vinha na minha mente. Então eu vejo que, tipo assim, ela também faz parte de eu estar hoje onde eu tô. Entendeu?
entendeu? Então, tipo, eu vejo ela como um presente de Deus na minha vida. Olha que legal. Ai, que Sabe? lindo, que lindo, que lindo, Presente que de lindo. Deus. E onde eu vou, eu falo dela, sabe? Eu faço vídeo com ela. E o meu medo também era de quando, tipo assim, por causa dessa parte da família da mãe dela ser da igreja, eu tive até que procurar um psicólogo depois que eu me separei. Porque o meu medo era a aceitação dela. Deles montar uma imagem minha. Entendeu? Deles, a religião. Mostrar pra ela que eu sou uma pessoa errada. Entendeu? Só que daí a psicóloga, ela simplesmente falou pra mim, a consulta foi assim, coisa de segundos. Ela falou, ó, eu vou te falar uma coisa só e você já pode ir embora. O amor transforma. Ela falou assim, ó, o negócio é o seguinte, eu acho que ainda é muito cedo pra você se preocupar com isso. E ela falou assim, ó, e o principal que você tem que ter com ela é o amor de pai. Entendeu? Independente do que você é ou da forma que você vive. Porque se você mostrar pra ela o teu amor de pai, o que chegar nela sendo negativo seu, o amor de pai vai superar. Vai esperar. Entendeu? O amor transforma tudo. O amor transforma tudo. Jonathan. Entendeu? Nossa, que legal. Cara, nossa. E você percebeu que a gente só fala muita merda, né? O tempo todo, mas hoje a gente ficou impactado. É né? impactado. E assim, o Vilela, nosso programa não podia ter melhor estreia, eu acho. Também acho. Que legal, cara, de verdade. Não só porque você é um amigo meu de adolescência, né? A gente tem contato até hoje. Eu tenho imenso carinho por você. Mas eu quero agradecer demais porque você contou, assim, uma coisa linda aqui pra gente hoje, sabe? De coração aberto, sem medo de nada. E eu tenho certeza que vai mudar a vida de muitas pessoas que vai assistir isso. Pessoas que vão se identificar, independente da religião, independente da opção sexual. Se é pai, se é mãe, se é filho. Você falou em todos os... Isso. Em todas as coisas. Jota, muito, muito, muito obrigado, meu amigo. Ficou no meu coração. Foi uma lição pra nós, né? É. Uma lição muito boa também. Será que a gente vai virar pai, Vilela? Ai, vai ser uma experiência incrível. Bora, meu Eu coração. confesso que talvez venha um neném aí. Não vou falar nada não. Vamos Mas é ver, isso. Ó, Jonathan, muito obrigado, Nossa, meu amigo. Gente, Obrigado eu mesmo. agradeço. Do meu coração. Tô muito feliz, muito orgulhoso mesmo de você. Bacana isso. Que eu espero que a gente esteja junto sempre. Tudo, tá? E Parabéns. antes de acabar, Antes de acabar. a gente tem que fazer o merchan. O merchan. porque A gente precisa de dinheiro, né? Gente, pelo amor de Deus, a gente tá implorando. Eu tô brincando. Não. Não, a gente não está implorando. A gente Não. tá pedindo A gente por topa vocês. qualquer coisa, entendeu? Vamos ajudar nós, gente. Vamos ser patrocinador do Por programa, favor, né? é porque assim, eu preciso viajar pra Europa, É. né? E não tô conseguindo viajar pra E lá. não tô Eu não consegui conseguindo comprar fazer meu carro umas ainda. coisas, Meu carro pegou fogo semana passada na rua Aí, ó. e vocês não me ajudam a comprar meu carro. É falta de propaganda. Então, bora gente fazer isso aí. E também, todo mundo vai ter as nossas redes sociais aqui embaixo. Aqui embaixo, tanto do Jonathan quanto da Do nossa, né? Jonathan também vai estar aqui, né? E quem tiver história legal pra contar, manda pra gente aqui, pra gente fazer essa entrevista, a gente bater um papo. E é isso aí, vocês ajudando, a gente ajudando, e todo mundo se ajudando. E agradecer aos nossos E patrocinadores. A nosso querido Help Conveniência, que faz mais de um ano que tá aqui com a gente. Cervejinha Fábio, gelada. Um beijo, querido, enorme pra você, ó. Espetinho gostoso. Aqui tá água. Gente, A gente fez com tá o- cerveja aqui. O copo romântico aqui. Real Conveniência, muito obrigado pelo patrocínio com a gente, tá? Com a gente, tá nesse novo projeto Espetinho também. lá é incrível, gente. Espetinho incrível, cerveja gelada de verdade é no Real Conveniência. Carmela, minha querida Kelly da loja Carmela. Obrigado pelo Nossa, patrocínio. vários produtos muito bons lá. Mas né? muito bom, produtos de pele, maquiagem. Essa maquiagem que eu tô aqui, eu me deixando com 19 anos. Você tá de maquiagem? Achei que você Você tava tem uma parado ideia. assim. né? Pensei que tinha morrido. Achei que você tinha morrido. Gente, eu tô sem os acessórios hoje da Kelly, porque eu estraguei, tá, Kelly? Porque eu arrebentei bêbado. Mas no próximo programa eu vou estar aqui. Kelly, obrigado. Da loja Carmela. Gente, eu amo E a mais nova. E a mais nova? A mais nova parceria aqui do nosso... Olha. Tá, palhaçada. A mais nova empresa, fala aí, Vilela. Pneus Vilela. Ah, O melhor ó. pneu emoji da região. Temos vários tipos de pneu. E o preço é excelente, gente. Cabe no seu bolso. Vai lá no escritório e conversa comigo. Olha pra você ver, gente. Não é porque a empresa é da família dele, não, viu? Não. Mas realmente, pneus É delas é muito maravilhoso. bom. A gente vende bastante. E é daqui de São João do Boa Vista. A gente tem que valorizar quem é daqui de São João. Exatamente. Que emprega, que dá emprego, que... Acesse o Instagram lá e troca ideia comigo que eu mostro tudo. Qual que é o Instagram? Pneus Vilela. E é isso. Obrigado. Porque seu pai e sua mãe, como chama? É tia Joana. Tia Joana, um beijo enorme. Tio Wilson. Tio Rovilson, um abraço enorme. Beijo, mãe, beijo, pai. É isso, um beijo Jaco também. Maravilhosa. A Jaque E é isso? É, linda. Vou com ela agora viajar. Ela é pra Campos de Jordão, né? Não, Jordão, a gente
Não, você tem a cara. Legal, né? Você já tá pronto pra Campos do Jordão. E eu vou te pegar emprestado, pode? Pode levar. E a Jaque já nasceu pronto pra Campos do Jordão, Nossa, né? é linda, né? Tem que fazer. Ah, eu conheci seu irmão semana passada, como que ele chama? Rogério. Rogério, um abraço enorme pro Rogério também, querido, conheci ele lá. E é isso, um beijo pra você de casa, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Nossa, Espero que vocês apoiem a gente nesse novo projeto, né, Vilela? É isso aí. Projeto podcast agora, eu e o Rafael Vilela, sem filtro, apresentação. Eu e ele, e é isso, obrigado mesmo pelo seu carinho, obrigado. Mande indicações, mande tudo pra gente. Mande mensagem de carinho, de amor. De amor, de carinho. Eu não posso esticar. Ah, tá aqui nessa câmera. Eu não posso esticar muito porque eu tenho que ir pro Morada do Sol e eu tô atrasado. E vocês aí de casa estão me atrasando pra ir no Morada do Sol. Faz 2 semanas, porque eu tô tentando sarar nessa. E você vai pro Morada do Sol comigo hoje. Aí, ó. Pronto. E é Tá isso. vendo? E a gente volta na próxima segunda-feira. Presta atenção, gente. Novo horário aqui na Conecta TV Brasil. Presta atenção. Na próxima segunda-feira, às 20h30. Ao invés das 21h30, a gente vai estar às 20h30, um pouco mais cedo pra vocês, né? Exatamente. E é isso. Quer falar alguma coisa, Gabriel? Não, obrigado. Só quero agradecer o Jonathan. Jonathan, obrigado. Muito Gente, obrigado. obrigado. História linda, maravilhosa. Também agradeço o pessoal aí também, ó. Beijão pra todos. Deus abençoe. Muito Foi uma honra. Amém. Um beijo pra sua filha. Pode deixar. Como que é chama mesmo? Rebeca. Um beijo, Rebeca. O mãe da Rebeca é É a Débora. a Débora. Um beijo, Débora, pra você também. Quem estiver Beijo, assistindo a gente. Patrick, pra você também. Patrick, obrigado. Nosso diretor. Patrick, um beijo. pra Chega você. de mandar beijo, né, gente? Não, quero mandar um beijo pro Patrick, pelo amor de Deus. Ah, sim. Tá, o Patrick tem que mandar. Obrigado, Rádio Piratininga. Obrigado, Conecta TV Brasil. Obrigado, Mike, tá com a gente hoje, ó, na estreia do programa também. Opa! Renata, meu amor. Renata, eu amo você, cara. E é isso. É isso. Um beijo enorme pra você e até a próxima segunda-feira, às 20h30. Aqui pela sua Conecta TV Brasil. A TV que mais cresce Em toda a região. em São João da Boa Vista e em toda a região. Por que de toda a região? Você já tá em São João. A gente tá na região também. Então, mas você precisa sair da região de... Ah, mas tem que lembrar. Tem que lembrar de Aguaí, de Vargem Grande, de Pinhal. Tem que lembrar de tudo. Mas é isso, gente. Um beijo enorme pra você e até a próxima segunda-feira. Tchau, gente. Tchau. Boa noite.